Aleluia. Glória a Deus. Sabe uma igreja com a santa paz do Senhor? Amém. Senhor, meus amados e queridos irmãos, que alegria poder estar aqui nesta noite para juntos adorarmos e glorificarmos o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o nosso louvor. Amém? E já sentiu a unção do Espírito Santo de Deus que já paira sobre este lugar. Jesus começou falando, já falou, e eu tenho certeza que no final de tudo ele vai pregar aquilo que você veio buscar nesta noite. Você crê? Você crê, meus amados, porque ele tem uma palavra poderosa para as nossas vidas neste dia de hoje. Senhor, me dá uma palavra sem nada neste lugar. Como esse missionário é sim? É do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, ele sabe de todas as coisas. Amém? Então peço que vocês abram as nossas Bíblias no Evangelho segundo ele escreveu Mateus, a partir do versículo 21. Essa foi a palavra que o Senhor me confiou para esta noite, em nome de Jesus. Quero pedir graças ao Senhor por esta rica e santa oportunidade, pedir graças pela vida dos nossos pastores, pastor Hermes, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, que o Senhor ele possa continuar alargando as tendas deste ministério, que o nome dele seja glorificado e vidas sejam atraídas neste lugar, sejam levantadas para ajudar você nesta obra, em nome de Jesus. Pastora Aline amada, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor te sustente e te renove cada vez mais. A amada está confirma, mas eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se na tua vida segundo a palavra dele. O trabalho está limpo neste lugar. Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Amém, amados? Quero lhe graças também pela vida de cada um de vocês que foram atraídos pela glória do Senhor nesta noite. Quem estava com saudade de mim? Eu também estava com muita saudade de vocês. Amém, meus amados? Glória a Deus por este dia. Estou acompanhada pelo meu esposo Bruno, a minha amiga irmã Janaína, o esposo dela, Hilton, pastor, pregador, cantor. Ele está aqui nos acompanhando nesta noite. Me achou, diga amém, meus amados? Ele não achou, diga misericórdia e prospere. Jesus está aqui, você sabia? A glória dele está aqui, a presença dele está aqui, o poder dele está aqui neste lugar. Diz assim o texto sagrado, segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 21. Mateus 15, a partir do versículo 21, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saindo daquelas cercanias, clamou. Ela fez o que, mais? Clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, que meu filho está miseravelmente endemoniado. Mas ele não respondeu palavra. Ele não respondeu o quê? E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Desperta, que vem gritando atrás de nós. E no versículo 24 diz: E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que faz o quê? Que caem da mesa dos seus senhores. E no versículo 28 diz: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, desde aquela o quê? Aquela hora, sua filha ficou sã. Digamos por esta palavra, irmãos. Vamos só mais um pouco, uma concordância com a oração da nossa pastora Aline. Eu
as horas já se passam. Mas eu preciso nesta noite que você clame com as suas palavras. Eu preciso que nesta noite você abra a tua boca e você mesmo peça. Pai amado, Pai querido, dono do céu e da terra, em nome do nosso Senhor Jesus que vive, em nome do nosso Senhor Jesus que reina para sempre. Senhor, nesta noite nós fizemos menção da tua palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é poderosa para dissipar todas as trevas, a tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Senhor, nesta noite nós estamos aqui reunidos em um só propósito por causa do Senhor, Pai. E nós te pedimos nessa noite, ó Rei da Glória, fala conosco, Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Prepara os nossos corações nesta noite como a terra fértil, Jesus, para que nós possamos receber a tua boa semente e nós venhamos florescer, e nós venhamos guardar, esconder a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Senhor, nesta noite nós já te pedimos, ó Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste lugar para curar, para libertar, para salvar. Senhor, faz o que lhe apraz nesta noite, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, a tua voz traz vida, a tua voz renova, a tua voz vivifica. E eis aqui um povo que te adora, que te bendiz. Com o Senhor está a glória, com o Senhor está o poder, Pai. E nesta noite glorifique o teu nome neste lugar. É assim que nós oramos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem concorda, diga amém. Quem concorda, diga glória a Deus. Quem concorda, diga aleluia. Oh! Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor, nós vemos que quando Jesus ele se despiu da tua glória, se fez carne, o Verbo vivo habitou entre nós. Jesus, quando ele começou o ministério dele na terra, ele não só fazia milagres e maravilhas, mas ele também ensinava aquele povo. Ele também queria que aquele povo se entendesse o verdadeiro propósito do reino de Deus aqui na terra. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós sabemos e compreendemos que aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele narra muitos milagres, maravilhas que o Senhor Jesus operou no meio daquele povo que estava naquele lugar. Nós sabemos que onde Jesus chegava, onde Jesus entrava, milagres aconteciam. Jesus, amados, nós vemos que leproso foi curado. Nós vemos também que a cura do servo do centurião, nós vemos a cura da sogra de Pedro, que foi um milagre de enfermidade. Nós vemos também, amados e queridos irmãos, libertação, transformação. Eles expulsaram os demônios apenas por uma só palavra. Porque onde Jesus entrava, teria que ser manifestado a glória de Deus, para que se cumprisse, como diz as Escrituras Sagradas, que foi dito pela boca do profeta Isaías. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas doenças. E quando Jesus andava por aquele lugar, amados, como é que eu posso falar agora, Gil? A fama de Jesus se espalhou por toda aquela Judeia. Todo mundo ouvia falar de Jesus. Todo mundo entendia que era Jesus. Jesus, uma vez, ele teve um encontro com uma mulher samaritana, e ela, aparentemente, entendendo, compreendendo
a hora que chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, que o adorem em verdade. Aleluia, glória a Deus. E amados, quando nós nos deparamos em Mateus, no capítulo 15, no início, nós vemos e lemos que a Bíblia diz que os fariseus, eles vieram de Jerusalém aos pés de Jesus, contendendo. Eles não se importavam com os milagres e maravilhas, com as libertações, com as transformações que o Senhor fazia, mas eles queriam incriminar, eles queriam parar, eles queriam contender, porque eles estavam se importando com os seus próprios interesses. Eles olham para Jesus e dizem assim: porque os seus discípulos transmitem as leis do Senhor. Aqueles fariseus, amados, eles estavam ali não olhando para o milagre, não focando para o Messias, mas eles estavam ali olhando somente para eles, para seus próprios interesses. E aquela multidão ali, testemunhando aquele diálogo de Jesus com aqueles discípulos, com aqueles fariseus, e Jesus olha para eles e diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, que esse povo honra-me com os lábios, mas o teu coração está contigo. E como Jesus sempre, tudo que ele fala, ele vela como a tua palavra. Nada do que Jesus ministrou sobre o seu ministério aqui na terra, ele não provou, ou ele não mostrou para aquelas pessoas o que verdadeiramente ele estava querendo dizer, com aquelas palavras que ele estava falando por aquele povo. E a Bíblia diz que ele, partindo dali, foi para a região de Tiro e de Sidom, uma região gentia, uma região a qual Deus já havia amaldiçoado, a qual o Senhor tinha visto práticas pagãs. Aquele povo, meus amados e queridos irmãos, vivia um cenário de idolatria, vivia um cenário a qual eles adoravam a outros deuses, mas Jesus, ele fez questão de sair de onde ele estava e foi para a cidade de Tiro e de Sidom, uma região a qual aqueles habitantes adoravam a Baal, adoravam a outros deuses, adoravam a divindades cananeiras, práticas imorais, um cenário de prostituição. Mas a Bíblia diz que Jesus foi para lá. Mas a Bíblia diz que Jesus foi para aquele lugar. E a Bíblia diz que eis que uma mulher cananeia, uma mulher o quê? Clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, aquela mulher vivia um cenário de prata, vivia um cenário obscuro, mas a Bíblia diz que ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Ela clamou de uma maneira, meus amados, que nem os próprios judeus o adoravam. Ela reconheceu Jesus de uma maneira que nem o próprio povo dele reconhecia. Porque a Bíblia diz, e Davi ele fala: dai ao Senhor a glória devida, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade, com temor, com o coração, com o íntimo, com a tua alma, com o teu entendimento. E ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. Deixa eu te dizer aqui algo poderoso. A casa daquela mulher estava sendo atacada por Satanás. A casa daquela mulher estava sendo oprimida por Satanás. Amados, mas veja bem, se nós lermos o texto rapidamente, a gente acha que ela só está pedindo socorro para a tua filha. A gente acha que ela está pedindo socorro somente para a tua casa. Mas se você focar no texto, ela diz assim: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de
que o Senhor está falando conosco nesta noite. Quantas vezes nós, eu e você, clamamos pelos nossos, clamamos por aqueles que estão em casa, clamamos por aqueles que estão ao nosso redor, sendo que é no nosso íntimo que está precisando de misericórdia, sendo que é nosso ser, o nosso ser que está cansado, que está oprimido, que está sobrecarregado, que está quebrado, que está precisando de cura, que está precisando de transformação. Ela disse: tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. Amados, clamar por misericórdia é a gente reconhecer o que está dentro de nós. Clamar por misericórdia é nós apresentarmos ao Senhor onde está doendo, onde está ferido, onde está oprimido, onde está incomodando. Meu Deus, aquela mulher, Mateus ele não narra, mas Marcos ele diz que ela ouvindo falar de Jesus, ela foi. Nós sabemos e compreendemos que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. A mulher com fluxo de sangue, meus amados, é um exemplo de quem ouviu a palavra do Senhor, independentemente da situação que ela estava enfrentando ou do que ela estava passando. A Bíblia diz que ela ouvindo falar de Jesus, ela tão somente dizia: se tão somente eu tocar na orla das tuas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das tuas vestes, eu vou receber o meu milagre, eu vou ser renovada, eu vou sentir a cura, eu vou sentir a unção, eu vou sentir a virtude. Não importa quanto tempo eu estou nessa situação, não importa quanto tempo eu estou enfrentando este cenário de dor, de enfermidade, de injustiça. Se tão somente eu for, se eu tocar, eu vou vencerei. Jesus ele nos diz: aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Na lógica humana, aquela mulher não era para estar naquele lugar. Nós sabemos que ela não fazia parte da criança. Ela estava no meio de pessoas, meus amados, que não queriam ela ali, que não entendia porque ela estava ali. Mas a Bíblia diz que quando ela clamou, quando ela clamou, ela tinha tanta certeza, ela tinha tanta convicção do porquê que ela estava ali naquele lugar, que quando ela começou a clamar, a Bíblia diz que Jesus não respondeu. A Bíblia diz que Jesus não respondeu o quê? Ele não verbalizou, ele não respondeu, ele não falou. Mas entenda uma coisa: ele não respondeu palavra, mas com certeza o olhar de Jesus estava sobre aquela mulher. Ela entendeu, meus amados e queridos irmãos, que ele não respondeu palavra naquele momento, naquela hora, mas os olhos dele estavam pintados para ela, dizendo assim: continue, eu estou se agradando da tua adoração, continue, eu estou se agradando do teu clamor, continue. Eu não estou falando agora, Jesus está dizendo, não é porque eu estou em silêncio que eu não estou te ouvindo, não é porque eu estou em silêncio que eu não estou te vendo. Continue adorando, glorificando, vem dizendo: continue. Não pare, não olhe para trás, não olhe para os impedimentos ou para quem se levantou. Amados, quando nós estamos clamando pelo céu, veja bem, vai se levantar lutas, potestades, principalmente quando nós estamos a um passo de tomar posse daquilo que Deus tem preparado.
posição. Ele viu uma visão. Veja bem, só quem viu aquela visão foi Daniel. As outras pessoas que estavam acompanhadas no lugar dele, daquele lugar saiu. Só quem viu sabe por quê? Porque Deus só mostra para quem está conectado. Deus só mostra para quem está clamando. Deus só mostra para quem está precisando de resposta. Daniel não vai tentar explicar para aquele povo que fugiu, mas ele continuou na posição. Ele continuou de pé. Deus olhou para ele e disse sim. Daniel, não temas. Não temas, porque desde o primeiro dia, não foi desde o mês, não foi desde o ano, não foi desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E ele diz nessa noite, e eu vim por causa das tuas palavras. Eis que o inimigo tem se levantado, sempre tem colocado tudo na tua mente. Jesus está dizendo nesta noite para você: não temas, eu vou chegar no momento certo, na hora certa, porque eu já te ouvi, eu já te vi. Nada, meus irmãos, nada do que você apresenta do trono da graça, nada que você clama, nada que você entrega, não vai voltar vazio. Não vai voltar sem resposta. Não vai voltar sem um milagre da parte de Deus. Por que você fala isso, missionária, com toda convicção? Porque eu também já estive no cenário de Pires e Sidom. Eu também já estive aprisionada por Satanás. Eu também já tive a minha casa interior destruída. Mas assim como na Bíblia diz, eu ouvi falar de Jesus. Quando eu ouvi falar de Jesus, Satanás ele gritava ao meu ouvido e ele dizia: ele não está te ouvindo, ele não está te ouvindo, você não merece um encontro com ele. Ele vai falar com você como? Ele vai falar com uma mulher que quando era criança foi abusada. Será que ele vai ouvir esses seus traumas? Como que ele vai ouvir uma mulher que foi abandonada pelo pai? Como ele vai ouvir uma mulher que ouvia da própria mãe todos os dias maldições? Não vai dar certo, não presta, não sabe de nada, vai dar para ruim, e isso e aquilo. Como ele vai ouvir uma mulher cheia de depressão? Como ele vai ouvir uma mulher cheia de falta de perdão, que foi agredida, que foi injustiçada? Como ele vai ouvir uma mulher que brigou com outras pessoas? Uma mulher que está viciada na bebida? Como ele vai ouvir uma mulher que não tem mais jeito? Mas eu me lembro que um dia, meus irmãos, eu estava na sala da minha casa e eu estava no fundo do poço. No fundo do poço. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu nem enxergava a luz onde eu estava.
dilacerada, quebrada, ferida, destruída, acusada. E tinha um louvor que antes de ela louvar, ela declarava um salmo, que esse salmo dizia assim: como a poça que anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a poça que anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu era perdida, eu estava afundada, o inimigo já tinha decretado até a minha morte, mas eu clamava e eu dizia assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E eu clamava naquele lugar, e eu adorava Ele, dizendo: Senhor, eu estou presa, eu não consigo me soltar, eu estou oprimida, eu estou sobrecarregada, ajuda-me, Jesus. E Ele veio, e Ele chegou, e quando Ele chegou, eu pude sentir a luz sobre aquele lugar, e quando Ele chegou, Ele falou comigo, e quando Ele chegou, Ele me respondeu. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Nenhum clamor, nenhuma adoração, nenhuma petição passa despercebidas aos olhos do Rei, porque Ele é o príncipe da paz, raiz de Davi, lírios dos campos, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele está aqui nesta noite te dizendo: não desista de clamar, não desista de adorar, não desista. Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo. Vai levantar pessoas para tentar impedir a sua adoração. Só que deixa eu te dizer algo poderoso aqui: a tua luta não é contra carne, a tua luta não é contra sangue, a tua luta é contra os principados, as potestades das regiões celestiais, que não querem te ver liberta, que não querem te ver neutralizada, que não querem te ver cheia da luz do Senhor, que não querem ver você segurar no teu milagre, que não quer que você sinta. Ei, se levantou pessoas naquele lugar, os discípulos, agora o texto nós fizemos menção, eles olharam para Jesus e disse: desperte. É quem você menos imagina que vai se levantar para tentar impedir. É quem você menos imagina que vai lhe decepcionar. Sabe, veja bem, essa mulher, meus amados e queridos irmãos, ela não parou, ela não recuou, ela não voltou para trás, ela não olhou nem para a direita, ela não olhou nem para a esquerda, ou ela nem olhou nem ao menos para aqueles discípulos que estavam se levantando, contendendo contra a vida dela, contra a adoração dela. Ei, deixa eu te dizer algo poderoso aqui nesta noite: a quem você tem prestado os seus ouvidos? As vozes contrárias ou a Jesus? A quem você tem elevado os seus olhos? As mentiras de Satanás disfarçadas de verdade? Ei, Jesus uma vez me disse, e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Eu não sei por que Ele está falando nesta noite, mas Ele está. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você ouvir a voz errada, você vai fazer a coisa errada. Você pode estar no pior lugar do mundo, nos piores, sem jeito, sem vida. Se você ouvir a voz certa, você vai fazer a coisa certa. Eva, ela estava no jardim do Éden. Amados, a gente não pode imaginar a beleza do jardim do Éden. Eu acho que um dos lugares mais lindos que poderiam ter existido no mundo era aquele jardim.
Ela estava no lugar melhor do mundo, mas ela ouviu a voz errada e fez a coisa errada. Ezequiel estava em um vale cheio de ossos secos, sem vida, sem jeito, não tinha jeito. Mas ele ouviu a voz certa e fez a coisa certa. Jesus está te alertando hoje para o tempo. Ouça a minha voz, ouça a minha voz. Não ouça a voz contrária, não ouça a voz daquele que quer ver você cair, que quer ver você perecer. Em nome de Jesus, ouça a minha voz. Queria que ela fosse embora, mas veja bem, quando eles falaram, a Bíblia diz que ela chegou e o adorou e disse: Senhor, socorre. Senhor, socorre. Senhor, eu estou aqui. Senhor, só o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Só o Senhor pode chegar com providência onde eu não posso chegar. Senhor, e acelerando a palavra, o tempo. Veja bem, quando Jesus falou com aquela mulher, ela poderia ter voltado para a pastora Aline. Quando Jesus olhou para ela e respondeu, ela esperava que Jesus fosse responder algo que ela quisesse ouvir, algo que ela pudesse entender. E ele olha para ela e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não está humilhando aquela mulher. Jesus, ele não está te humilhando. Jesus estava querendo provar para aquele povo que estava seguindo, que estava acompanhando a verdadeira adoração. Jesus não está te maltratando. Jesus está provando para quem disse que você ia desistir dessa obra, para quem disse que você ia desistir desse casamento, para quem disse que você ia desistir da tua casa, que Ele confia em você, que Ele sabe da tua adoração, que Ele sabe da tua petição. O homem, ele pode julgar a aparência, mas Jesus, Ele conhece o teu interior, Ele sonda o teu íntimo. Ele estava provando para aquele povo a verdadeira adoração. Não importasse o que Jesus falou daquela mulher que oprimia ela, então somente ela entendia, ela reconhecia: sim, Senhor, eu sou falha, eu sou fraca, eu não posso. Quantas vezes Jesus quer nos exortar e a gente diz: Senhor, eu não mereço, Senhor, o porquê que eu estou passando por isso. Só que assim como Marta queria ensinar Jesus a trabalhar, como Marta queria que fosse no tempo dela, na hora dela, do jeito dela, Jesus está falando para você neste dia de hoje. O que você está passando, o que você está enfrentando, a dor da grande tá, mas não é para a morte, é tudo para a minha glória, é tudo para a minha adoração, é tudo para o meu louvor, é tudo testemunho, está sendo reconhecido no céu, é tudo para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração. Não é para a morte, não é para a injúria, nem muito menos para você cair, mas é para a glória, para a honra, porque dele, para ele são todas as coisas. E ela olhou para Jesus e ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
mesa dos seus senhores. Amados, essa mulher, ela sabia sim quem era Jesus, sim ou não? Se ela não soubesse quem era Jesus, ela estava naquele lugar. Se ela não soubesse quem era Jesus, ela estava perseverando. Ela estava ali diligentemente, constantemente aos pés de Jesus, adorando, glorificando, bendizendo. Quem estava ao redor não estava entendendo, mas aquela mulher, ela estava falando na mesma língua que Jesus. Ela não estava falando de mesa física. Ela não estava falando da mesa do homem. Ela estava falando da mesa do rei, que cai da mesa do seu Senhor. Ela estava falando da mesa da graça, da mesa que não te rejeita, da mesa que tem abundância, da mesa que tem milagre, da mesa que tem promessa, da mesa do Senhor, que até as migalhas servem para alimentar aquele que está faminto, aquele que está cansado, aquele que está quebrado, aquele que já não tem mais jeito, que cai na mesa dos seus senhores. E nesta noite o Senhor me mostrava ali sentado naquele lugar, que nesta noite está caindo um alimento espiritual sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O pão da vida está neste lugar e ele está passando. Onde está árido, onde está sem jeito, onde está faminto. O Senhor está sobre este lugar. Ei, Jesus olhou para aquela mulher e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus está falando para você: ó filha, grande é a tua fé. Ei, mesmo tendo pouca força, você não negou o meu nome. Mesmo tendo pouca força, você não abandonou essa promessa. Mesmo tendo pouca força, você persistiu, você insistiu, você foi, mesmo tentando impedir, mas você não ouviu a voz contrária, e você está aqui nesta noite, compreendendo. Sim, você está aqui nesta noite, mas o Senhor te fala nesta noite: grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E neste dia de hoje, se o Senhor quiser, Ele vai chegar na hora, Ele vai chegar no momento. Quando você chegar em casa, já vai ter sido resolvido, já vai ter sido curado, já vai ter sido liberta. Se creres, terás a glória de Deus. Podem ficar em pé, meus amados, com a permissão da nossa pastora Lívia. Jesus está aqui nesta noite. Jesus marcou um encontro com você aqui nesta noite, porque Ele tem contemplado a tua luta. Ele tem visto que Satanás está saqueando. Satanás está oprimindo. Mas Ele te trouxe aqui para te dizer nesta noite, assim como Ele falou com aquela mulher, seja feito isso para contigo, como você deseja. É como você deseja, é como você apresentou, é como você entregou, é como você ouviu e creu. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o santo daquele que te escolheu. Bendito o santo nome do Senhor que está aqui nesta noite. Oh, aleluia. Aquele para quem você está olhando, nessa noite Ele te diz: você não está fazendo o que você está fazendo à toa. Nenhuma oração está sendo voltada vazia. Nenhuma oração não está sendo colhida pela minha taça celestial. Eu vou derramar da minha graça, eu vou derramar da minha unção, eu vou me derramar, porque a minha voz traz vida, a minha destra traz coisas. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das
o convite base desta palavra que o Senhor nos confiou para esta noite. Você que não reconhece o Senhor como seu único e fiel Salvador, essa palavra abriu no seu coração. Você sentiu a voz do Senhor aos teus ouvidos. Se você não aceitou Ele ainda, se você não entregou a tua vida para Ele ainda, nesta noite entregue. Entregue porque Ele te chama. Ah, missionária Edna, mas eu preciso me consertar para depois eu aceitar Jesus. Sem Ele você não pode fazer nada. Jesus, Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E se você que está aqui, que está aí na live, do outro lado, aceite, venha, que eu te garanto que com Ele tem cura, que com Ele tem libertação, que com Ele tem transformação. E eu quero neste momento, você que está aqui dentro de casa, que se perdeu, e que já há muito tempo não sente a presença do Senhor, mas nessa noite diga consigo mesmo, Senhor, eu faço a minha aliança com o Senhor novamente. E nesta noite é noite de renovo, nessa noite é noite de alinhamento. Não perca essa data, porque essa data ela está no calendário dos céus. Amém? E eu agradeço minha rendição de oportunidade. Deus abençoe.